E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo e não é uma notícia boa, tá? Porque o Ministério da Saúde, Trabalho e Previdência aqui do Japão, ele soltou, tá, uma nota falando que caiu, tá, o salário real aqui no Japão mais uma vez. Então já são 12 meses de queda, já são um ano de desvalorização do salário aqui no Japão. Por isso que eu venho alertando em vários vídeos já. Se você tem algum dinheiro, não deixe esse dinheiro parado, invista, tá? Não deixa todos os seus esforços aqui no Japão irem ralo abaixo, ladeira abaixo, porque nós sabemos o quanto nós trabalhamos, ou que nós já trabalhamos aqui no Japão, e não foi pouco, tá? Então não deixe esse esforço ser jogado fora, invista esse dinheiro, porque o próprio governo japonês está sinalizando que a coisa não está legal. Tanto que o Kato, tá, que é o ministro da Saúde, Trabalho e Previdência, ele foi num programa de televisão e eu acho que ele acabou falando demais nesse programa de televisão. E eu vou trazer isso para você, tá? Mas eu vou fazer os comentários no seu devido tempo ali. Mas vem comigo aqui já para você ter uma ideia desse relatório que o Ministério da Saúde, Trabalho e Previdência soltou sobre a desvalorização do salário real, tá? Real. Como os preços continuam subindo, o salário real por trabalhador em março recuou 2,9%, quase 3%. Isso porque o Banco Central japonês falou que eles tinham uma ideia de querer manter a inflação em 2% estável. Mas você vê que já são 12 meses caindo, já tem um ano que o salário está desvalorizando. Olha aí. E o Banco Central japonês não faz isso aqui para tentar dar uma segurada. Muito pelo contrário. Então, já dá para você sacar por A mais B que a coisa vai degringolar ainda mais. Recuou 2,9% em relação ao mesmo mês do ano passado, marcando 12 meses consecutivos de crescimento negativo. Crescimento negativo que é ladeira abaixo, tá? Sem direito a freio. Então já dá para você sacar por A mais B que não deixe seus esforços irem ralo abaixo. Sobrou um pouco de dinheiro? Invista. Não saia torrando. Não faça seus esforços, como é que se fala, virarem um prazer momentâneo agora e lá na frente você ter que esquentar a cabeça com o que fazer para poder ganhar dinheiro. Já começa pensando nisso agora. Invista seu dinheiro de alguma forma, tá? Segundo as preliminares da pesquisa mensal de estatística do trabalho realizada pelo Ministério da Saúde, Trabalho e Previdência do Japão, tá? Em mais de 30 mil estabelecimentos comerciais com 5 ou mais empregados, o salário real de março deste ano refletiu as oscilações de preços de 2,9%. Tá? Então já dá para você sacar. Os salários reais estão negativos há 12 meses. Tá? O Ministério da Saúde, Trabalho e Previdência disse: o salário real está negativo, né, e continua se prolongando. Tá? Vamos ficar de olho nisso. Só fica de olho, porque fazer alguma coisa, né, não fazem nada. Tá? Até porque depende do tio Kishida. Tá? Então se o tio Kishida não falar nada, fica meio complicado. Tá? Então você vê que a política do Kishida não é uma política para trazer investimentos para o Japão, para girar a economia. Tá? A grande parte da economia, dos planos do Kishida, o que é? Ele viaja para lá, ele viaja para cá, ele começa a espalhar dinheiro aqui, vou espalhar dinheiro ali, vou ajudar aqui, vou ajudar ali. Só que nesse ajudar ali, o dinheiro está indo embora do Japão. Não era um dinheiro que poderia ser investido aqui. Um pouco dos investimentos que eu vejo o Japão fazendo, um dos poucos, tá? O que é? Em fábricas de semicondutores. Eles dão subsídios para as empresas privadas montarem fábricas de semicondutores aqui no Japão. As famosas fábricas de chips, etc. Mas é só. Tá? Porque eu não vejo outro tipo de política. Eles fazendo para poder trazer dinheiro para o Japão. Eles estão querendo só fazer recursos para lá e para cá. Mas querer trazer, como é que se fala, recursos para o Japão está muito devagar. Tá? Então tem que se tomar cuidado com isso muito. Tá? Porque a política está indo, o dinheiro está indo cada vez, está escoando cada vez mais do governo japonês. E chega uma hora que as pessoas já estão preocupadas com, como é que se fala assim, o aumento de impostos
Então já está um buzuzu danado em relação a aumento de impostos, e o governo Kishida está falando a todo momento que eles não vão aumentar os impostos. Tá? Só que eles precisam aumentar a arrecadação de alguma forma. Então o que eles estão fazendo? Inflação. Então já deu para você sacar que a coisa não vai melhorar. Tá? Por isso que eu falo, não deixe seus esforços no Japão irem rala abaixo. Invista esse dinheiro que tem aí para você ter um futuro melhor lá na frente. Porque você vê que o dinheiro japonês está desvalorizando cada vez mais. Você vê que já são 1 ano de desvalorização. E nisso já dá para você sacar que é cada vez menos dinheiro no seu bolso. Vai chegar uma hora, aqui no Japão, se continuar desse jeito, entre aspas, tá? Entre aspas, não vai fazer muita diferença de que está aqui no Japão ou está no Brasil. Em questão de subsistência. Tá? Claro que aqui no Japão nós temos um pouco mais de mordomias, tá? Devido à facilidade de certos serviços. Mas, em questão, como é que se diz? De sobrevivência vai estar pau a pau. Que muita gente se esquece que nós viemos para o Japão, só que todas as contas são em ienes. Então, como é que se diz? Não adianta tentar fazer conversão. Você vai ter que pagar com o dinheiro daqui. E se o seu dinheiro daqui não rende de alguma forma, o que você vai fazer? Você vai ter dinheiro para você ficar juntando? Você vai ter dinheiro, você vai conseguir guardar dinheiro para poder mandar para o Brasil? Aí que está. É nesse ponto que eu estou chegando e as pessoas ainda não enxergaram esse ponto. Tá? Mas é aquela velha história, visão curta. Se você começar a enxergar numa visão mais macro, um pouco mais para frente, você verá que se continuar desvalorizando desse jeito, não vai sobrar para as pessoas guardarem. Por questão de como é que se fala? De subsistência. Aí é a hora que a pessoa vai ter que aprender a investir, vai ter que aprender a fazer economias, ou vai ter que procurar um emprego que pague muito, só que nisso, dependendo do emprego que pague muito, sem arrancar o couro da pessoa, a pessoa vai ter que investir o quê? Em conhecimento. Vai ter que ser obrigado a aprender Nihongo e algumas outras especializações. Senão, caso contrário, não vai conseguir. Porque o Japão está precisando de muita gente especializada. Tanto que eles estão mexendo nos vistos, né, de trabalho aqui no Japão por causa disso. Porque eles estão querendo pessoas especializadas. Eles estão querendo pessoas que tenham um know-how a mais. E que muita gente, como é que se fala assim, se é mais um a mais, vai ter que amargar com salários baixos. Não vai ter muito chão me dói. Só que com salários baixos, com a entrada de estagiários técnicos a rodo, está tendo cada vez menos vagas de trabalho em determinados locais. Tá? E nessa brincadeira toda, você já sabe o que acontece. Né? Aquela velha história de um grupo comendo o outro. Tá? Então, é realidade, é realidade. Não adianta querer choramingar porque não vai ter resultado. Mas vamos lá, a outra parte aqui. Tá? Em relação aos recursos financeiros para as medidas do declínio da taxa de natalidade, que está uma discussão danada aqui no Japão, o que fazer para aumentar a taxa de natalidade, o secretário-geral, né, do caso do partido do Kishida, Partido Liberal Democrático lá, o Motegi, indicou que deseja garantir o máximo possível usando receitas de seguro de saúde. Então, aquela velha história. O que as pessoas estão pagando de prêmio de seguro de saúde agora já está sendo destinado para outras coisas. Só que, antes disso, na época do corona, ainda tinha uma certa quantia ali. Tá? Antes do Suga e na época do Suga tinha uma certa quantia juntada. Chegou na época do corona, começaram a soltar subsídios, atrás de subsídio, eles começaram a usar essas quantias que estavam ali guardadas. Né? Então, praticamente assim, quase já não tem mais montante guardado. Então, o que está entrando, eles já estão. O Kishida já está destinando para outras coisas. Então, falar que o Japão está com certo dinheiro guardado ali, no caso do vamos ver, não está. Você vê que eles estão usando dinheiro que é destinado para desastres para financiar outras coisas. Você viu que deu aquele terremoto pro lado de Ishikawa ali. Você viu que deu um certo estrago. É aquilo que eu vim falando já há um certo tempo. O Japão não está livre de terremoto, tsunami, de inundações, de uma série de desastres naturais. E a época do Taifun nem chegou ainda. E o Kishida já está usando dinheiro destinado para combate a desastres.
E aí? Tá? Então, dependendo da nhaca que der, está escoando cada vez mais dinheiro e sem poupança guardada. Da onde você tira e não repõe, uma hora acaba. Mas continuando aqui. O ministro da Saúde, Trabalho e Previdência, no caso de Bem-Estar Social, o Katsunobu Kato, disse: não há espaço para as crianças, disse ele, mostrando um pensamento negativo. O que isso quer dizer, que não há espaço para as crianças? O dinheiro do governo já está tão apertado que ele já não tem dinheiro mais para poder tentar fazer uma política, entre aspas, efetiva para aumentar a taxa de natalidade. Mal está dando para custear o que eles estão fazendo aqui agora. Mas você vê que o governo ele prefere dar 50 mil ienes do que fazer uma política que beneficia a todos. Então ele dá 50 mil ienes, como é que se diz? Aí só trata aquela, como é que se fala assim, aquela sintomática naquele mês. Só que tem 11 meses ainda para cuidar. E o governo não pensa nisso. Ou se ele pensa, ele está pouco se lascando para o povo. Tá? Mas continuando. O secretário-geral do Partido Liberal Democrático, Motegi, disse anteriormente: no momento não prevemos aumentar impostos ou emitir títulos do governo. Quero garantir isso o máximo possível. Você vê que eles estão tentando não fazer emissões de títulos do governo e impostos. Todo mundo sabe, quanto mais títulos que o governo solta, mais depois o governo vai ter que pagar. E nisso já vê que a dívida pública aumenta cada vez mais. E se aumentar a taxa de impostos, você já sabe que o pau vai comer. Como é que fala a coisa? O pau vai cantar aqui no Japão. Então, cabeças vão acabar rolando. Então, nessa brincadeira toda, está todo mundo ali pisando em ovos na parte do governo. Disse ele, indicando sua intenção de considerar novas medidas que não aumentem a carga sobre o povo. Tá? Isso é um falando. Agora vamos ao Kato aqui. A respeito disso, o ministro da Saúde, Trabalho e Previdência, o Katsunobu Kato, disse num programa de TV, a Fuji Sunday News Prime: os prêmios de seguro de saúde social que estamos recebendo agora já estão sendo usados para cuidar dos médicos e pagamento de pensões. Né? Então você vê que eles já estão destinando o dinheiro que seria um montante, caso, por exemplo, as pessoas precisem de seguro-desemprego, alguma outra coisa, teria que sair de lá esse dinheiro para fazer o pagamento do seguro-desemprego e outras coisas. Tá? Mas você vê que dependendo, eles já estão usando esse dinheiro. Se eles não tomarem cuidado com as finanças, eles vão ter que tirar de outro local para poder cobrir esse. Então vai ser um arrombo cobrindo o outro. Então já dá para você sacar que não vai dar legal. Tá? Continuando. Para ser honesto, não há espaço para levarmos dinheiro que gastamos com pensões e assistência médica para nossos filhos. O que isso quer dizer? Que eles não têm dinheiro para fazer políticas sociais em relação às crianças. Então já deu para você sacar por A mais B que a coisa não está legal. Então o governo, para poder falar que está fazendo alguma coisa, eles estão tirando dinheiro daqui, tirando dinheiro dali, dá aqueles 50 mil ienes aqui, 100 mil ienes ali. Mas é só, não é uma política efetiva de beneficiamento do povo que vai voltar em forma de impostos. Não, ele dá aquele dinheiro sabendo que aquele dinheiro já vai voltar para a mão dele. E acabou. Só que não há benefício, entre aspas, público, social. É só uma minoria que está sendo valorizada nesse ponto. Só que aquela valorização vale o quê? 1 mês, 2 no máximo. E aí? Então você vê que não é uma política efetiva. Então você vê que não é uma política que vai trazer investimentos para o Japão também. Japonês, por que política de taxa de natalidade vai trazer investimentos para o Japão? Primeiro, vai aumentar a população. Segundo, geração de impostos. Nesse meio dessas pessoas pode nascer pessoas extremamente inteligentes que podem gerar riquezas para o Japão, pode agregar valores para o Japão. Tá. E tem aquela velha história também, nós cuidamos das nossas crianças, aquela política social, etc. E nisso, algumas empresas acabam engajando nisso, tá? Nessa política social, fazendo investimentos nessa parte, aqui no Japão, e trazendo mais divisas para o Japão.
Eu não sei se vocês chegaram a ver que o McDonald's nos Estados Unidos ele foi multado porque ele estava empregando crianças. E aí? Tá? Então você vê que políticas sociais eles são bons para um lado, só que se não tomar cuidado eles são maléficas para o outro. Né? Você vê que o McDonald's empregava crianças nos Estados Unidos. Então existiam várias condições ali, tá? Que eu dei uma lida ali, que são umas coisas assim até meio complicadas. Tá? Crianças trabalhando junto com mães, né? Só que, por exemplo, as crianças, a mãe não recebia nada, né? Então praticamente assim, para poder empregar as duas crianças ali, então é um bafafá, foi uma confusão danada. Até que ponto aquilo ali é verdade, eu não faço ideia, tá? Até porque os Estados Unidos tem umas leis meio bravas ali, e pro McDonald's aprontar um negócio desse, eu não sei até que ponto aquilo ali é verdade, mas de qualquer maneira deu uma multa alta pro McDonald's nos Estados Unidos, tá? Então você vê que políticas sociais, por um lado são boas, por outro lado tem seus perigos. Então você vê que só que o governo que chega não está fazendo, entre aspas, ele não está tendo condições. Tá? Você vê que está gastando dinheiro com foguete, está gastando dinheiro com outras coisas, mandando dinheiro para fora do Japão em vez de investir aqui dentro. Com base nisso, ele disse: gostaria de ter uma discussão aprofundada sobre como devem ser os recursos financeiros, incluindo medidas a serem tomadas na forma de prêmios de seguro social ou impostos. Então você vê que o Kato ele já não está descartando a ideia de aumento de impostos, tá? Ou prêmio de seguro de saúde, né? No caso assim, aumentar mais a taxa de seguro-desemprego, por exemplo. Então você vê que eles vão comendo pelas beiradas. Se eles não aumentarem os impostos, eles vão o quê? Forçar ainda mais a inflação no Japão para ter mais arrecadação, de alguma maneira. Por isso é que o Kishida está com aquela ideia também sobre investimentos, que até certo ponto é louvável. Tá? Só que falar de investimentos para pessoas que não estão interessadas, que não querem estudar, determinados investimentos vai ser um tiro no pé. Em vez da pessoa ganhar, ela vai perder. Por que eu falo esse tipo de coisa? Eu não sei se vocês repararam, aqui no Japão tem até games, tá? Entre aspas, games, aplicativos para telefone celular, que eles fazem tipo um joguinho, tá? Esse joguinho ele é mais ou menos o seguinte: você aposta X valor, tá? Se o mercado de tal ação ele vai subir, ele vai cair. Se você acertar, você ganha. Se você errar, claro, você perde. Então você tem a chance de ganhar um bom dinheiro ali, como você tem a chance de você perder dinheiro. Então tem muita coisa que tem que se tomar cuidado, tem. Tá? Nesse ponto. Isso é só um dos exemplos. Então tem muitos tipos de investimento. É igual aquela velha história também. Eu vejo muitas pessoas me perguntando sobre mentoria, esse tipo de coisa. Eu não gosto muito de mentoria por essa seguinte razão. Tá? Você pegar o mínimo básico de uma mentoria, para você aprender o que é mercado financeiro, para você ter uma ideia de feeling, para você ter uma ideia de como a banda toca, é bacana. Tá? Mas você ter uma mentoria para falar assim, não, investe aqui, não, investe ali, é aquela velha história. É praticamente você está pagando alguém para trabalhar, tá? Para te indicar os melhores investimentos para você ter lucro. Mas você mesmo começar a ter o feeling do mercado de investimentos, seja mercado de ações, fundos mútuos, fundos imobiliários, letras de crédito, alguma outra coisa assim, você acaba não pegando esses feelings de investimento, no caso CDI, CDB, né, sobre a taxa Selic e etc. E nisso você acaba deixando passar um conhecimento muito grande que você poderia acabar diversificando seu portfólio de investimento, nem que seja com montantes pequenos, só que aquele montante pequeno de um lado, ele pode conseguir cobrir, tá? Eu falo assim porque vai depender muito do mercado. Outros mercados que não estejam dando bem,
Não digo que vai dar prejuízo, mas que não esteja rendendo tanto. Só que é claro, mercados mais voláteis, eles tendem a trazer prejuízo. Bitcoin é um deles, mercado de ações é outro, tá? Como é que se diz? Mercado imobiliário, fundo imobiliário, se não tomar cuidado, tem risco, tem risco. Tá? Falar que existe alguma aplicação sem risco, a não ser que seja garantido pelo fundo garantidor do governo, todos os outros têm risco. Tá? Então, tesouro direto. Então, cada investimento ele tem seu feeling, tem seu perfil ali. Né? Da mesma forma que a pessoa tem seu perfil também. E eu acho que nesse ponto a mentoria, tá, para investimentos, até um certo ponto ela é válida, mas dali para frente a pessoa só vai seguir o que aquela outra pessoa está falando. Não, investe aqui, investe ali. Ele pode ganhar dinheiro sim. Só que na parte de conhecimento do que fazer realmente, acaba passando batido, porque outra pessoa está fazendo por ela. Tá? Aí é melhor, como é que se fala assim, contratar uma corretora, tá? Para fazer esse investimento para você, porque aí eles vão, dependendo da corretora, se for uma corretora idônea, tá? Eles vão te fazer todos os cálculos ali de ganhos e etc. Tá? Além, só que claro, você vai ter que pagar aquelas certas taxas também, mas é válido também. Tá? Mas, para mim, tá, eu acredito que o conhecimento nessa área é muito importante para quem quer fazer investimentos nessa área. Claro que você pode investir seu dinheiro em conhecimento para você pode investir seu dinheiro para você empreender. Dependendo, você empreendendo, você vai ganhar muito mais dinheiro de forma muito mais rápida do que, como é que se fala, você aplicar no mercado. Tá, de alguma forma. Só que, claro, você vai ter muito mais trabalho. Então, uma coisa sobrepõe a outra. Então, pensa bem nesse ponto. Mas não deixa seu dinheiro parado. Para você que está aqui no Japão, não deixa seu dinheiro parado. Aplique de alguma forma, porque já dá para você sacar que o Japão não está legal, não está com cara que vai dar crescimento. Tá? Você vê que as taxas de juros do Japão estão tentando deixar o mais negativo possível, então vai atrair poucos investimentos em questão de títulos. Porque quem que vai comprar um título que está dando juros negativos? Não faz sentido. Tá? Então, é menos dinheiro, menos divisa para o Japão. Por mais que o Japão pulverize 50 trilhões em títulos, se tiver juros negativos, poucas pessoas comprarão. Isso se tiver algum doido que acaba comprando. Tá? Mas, de qualquer maneira, já dá para você sacar por A mais B. Tá? Que a coisa não está legal e a tendência é degringolar cada vez mais, a não ser que acabe a guerra na Ucrânia. Acabando a guerra na Ucrânia, vai dar uma certa melhorada. Mas caso contrário, só que você vê que tem outra, tem a questão de Taiwan e China aqui. Tá? No Japão que a coisa está meio estranha. Tem algumas matérias que têm saído, eu não tenho trago, por quê? Para o canal. Para evitar jogar lenha na fogueira, de certo modo, tá? Até energeticamente falando, para quem é espiritualista e acredita nessa parte de energia, então tem certas coisas que nós não devemos fazer. Tá? Eu sou muito religioso nesse ponto. Tá? Então eu acredito em energia, acredito em espírito, acredito no caramba quatro. Tá? Até porque já tive certas experiências por aí que se eu negar seria hipocrisia minha. Mas de qualquer maneira, tem certas coisas que eu preciso tomar cuidado também. Tá? A questão consciencial falando. Então eu não trago para cá. Mas está muito estranho. Eu não sei se você... Só para finalizar o vídeo. Eu não sei se vocês chegaram a ver. Tá? Uma matéria falando... Não, eu não vou falar. Senão daqui a pouco, como é que se fala assim, é meio complicado. Melhor a gente ficar quieto. Mas é em relação à China, Taiwan e quem são os aliados realmente de Taiwan. Tá? Só para deixar esse gostinho para vocês aí. Então saiu esse tipo de coisa na televisão. Tá? Aí ficou a pergunta, e aí? Tá? O que será que está se formando nos bastidores para gerar esse tipo de pergunta numa mídia aberta? Tá? Então é uma coisa para se pensar, mas é isso aí, família. Então só tome cuidado, tá, com o seu dinheiro, porque quem está aqui no Japão, a questão vai desvalorizar cada vez mais. Aumentos de luz vai ter ainda esse ano, grande provavelmente.
tá, de acordo com a matéria que eu gravei. Se o governo quiser aprovar esses aumentos, em junho já terá. O imposto do carro, para quem tem carro, já chegou. O meu tá aqui. Tá. Então, daqui para frente será só gastos atrás de gastos. Mês que vem, grande provavelmente, já vem as parcelas do imposto sobre trabalho no Japão, sobre rendimento no Japão. E esse imposto é caro também. Tá? Então, pesão no freio aí, tá? Dá aquela pisadona no freio agora nos gastos. Tá? Porque daqui para frente o pau vai comer aqui no Japão nessa parte de impostos. Por isso que eu falo, sobrou um dinheiro, invista. Não deixa parado. Tá? Porque senão é pior. Tá certo? É melhor que zero. É melhor você ganhar 10 centavos do que não ganhar nada. Tá? A grosso modo falando. E até o próximo vídeo. Até mais.